A Primeira Guerra Mundial foi um dos eventos mais significativos e devastadores da história contemporânea. O conflito durou de 1914 a 1918 e envolveu muitas das principais potências mundiais da época, resultando em milhões de mortes e em transformações profundas na geopolítica global. Para entendermos as causas e as consequências deste evento tão impactante, precisamos analisar cuidadosamente os fatores que levaram ao início da guerra. As causas da Primeira Guerra Mundial são complexas e interligadas. Um dos principais fatores foi o crescimento do nacionalismo em várias partes do mundo, especialmente na Europa. Muitas nações buscavam afirmar sua identidade, poder e independência, o que gerava tensões entre grupos étnicos, religiosos e políticos. Por exemplo, os movimentos nacionalistas nos Balcãs, uma região instável do sudeste da Europa, eram particularmente fortes. Povos como os sérvios e os croatas desejavam se libertar do domínio de impérios como o austro-húngaro e o otomano, o que gerava conflitos constantes. Outro fator crucial foi o imperialismo. No final do século XIX e início do século XX, as potências europeias competiam ferozmente por territórios e colônias em regiões como a África e a Ásia. Essa disputa por recursos e influência intensificava as rivalidades entre países como a Alemanha, a França e o Reino Unido. Além disso, o militarismo desempenhou um papel significativo. As nações europeias estavam engajadas em uma corrida armamentista, construindo exércitos e frotas navais cada vez maiores. A Alemanha, por exemplo, buscava expandir sua marinha para competir com o Reino Unido, que na época era a maior potência naval do mundo. Os sistemas de alianças também contribuíram para a escalada das tensões. Antes da guerra, a Europa estava dividida em dois blocos principais. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, estava a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Reino Unido. Essas alianças, que inicialmente tinham o objetivo de dissuadir a guerra, acabaram criando um efeito contrário, pois qualquer conflito entre dois países tinha o potencial de envolver outras nações. O estopim imediato da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em 28 de junho de 1914. Ele foi morto em Sarajevo, na Bósnia, por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. Este evento desencadeou uma série de acontecimentos que rapidamente fugiram ao controle. O Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha, emitiu um ultimato à Sérvia. Quando a Sérvia não atendeu a todas as exigências, o Império declarou guerra. A Rússia, que apoiava os sérvios, mobilizou suas tropas, levando a Alemanha a declarar guerra contra a Rússia. Em poucos dias, a França e o Reino Unido também estavam envolvidos, transformando o conflito em uma guerra de proporções globais. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por uma combinação de estratégias militares modernas e métodos tradicionais de combate, resultando em um conflito extremamente sangrento e prolongado. As trincheiras, onde milhões de soldados viviam, lutavam e morriam, tornaram-se símbolos da guerra. Os combates eram brutais, e o avanço nas frentes de batalha era mínimo. Novas tecnologias, como metralhadoras, artilharia pesada, tanques e aviões, tornaram o conflito ainda mais mortal. Além disso, armas químicas como o gás mostarda foram usadas pela primeira vez, causando sofrimento em larga escala. A guerra não ficou restrita às fronteiras da Europa. Ela se expandiu para o Oriente Médio, África, Ásia e até os oceanos. Países como o Japão e os Estados Unidos, que inicialmente não estavam envolvidos, acabaram entrando no conflito por razões estratégicas e políticas. O Japão, por exemplo, declarou guerra contra a Alemanha para expandir sua influência na Ásia. Já os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, em grande parte devido à guerra submarina irrestrita conduzida pela Alemanha,
que afundou navios americanos, e pela interceptação do famoso telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha tentava persuadir o México a atacar os Estados Unidos. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram imensas e duradouras. A guerra resultou em aproximadamente 16 milhões de mortes, entre civis e militares, e deixou dezenas de milhões de feridos. A devastação econômica foi igualmente impressionante. Muitos países enfrentaram crises econômicas e sociais profundas, com cidades destruídas e populações desabrigadas. No final da guerra, em 1918, os países aliados emergiram vitoriosos, e o Império Alemão foi derrotado. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi o acordo de paz que encerrou formalmente o conflito, mas suas condições severas tiveram consequências de longo alcance. A Alemanha foi obrigada a aceitar a culpa pela guerra, desarmar-se e pagar reparações enormes, o que causou ressentimento e dificuldades econômicas profundas no país. Isso abriu caminho para a instabilidade política que culminou na ascensão do nazismo e na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Outro impacto significativo foi o colapso de 4 grandes impérios, alemão, austro-húngaro, otomano e russo. Novos países foram criados, especialmente na Europa Oriental e nos Balcãs, o que alterou dramaticamente o mapa político da região. No entanto, essas mudanças muitas vezes não resolveram as tensões étnicas e políticas subjacentes, plantando as sementes para futuros conflitos. Além das mudanças geopolíticas, a Primeira Guerra Mundial também teve um impacto profundo na sociedade. O papel das mulheres, por exemplo, mudou significativamente durante a guerra. Com muitos homens no fronte de batalha, as mulheres assumiram trabalhos e responsabilidades que antes lhes eram negados, como trabalhar em fábricas e escritórios. Isso contribuiu para o avanço dos direitos das mulheres em várias partes do mundo, incluindo a conquista do direito ao voto em alguns países. Como mencionamos anteriormente, o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi um dos marcos mais significativos do pós-guerra. As condições impostas à Alemanha eram extremamente severas, e ao longo do tempo, se mostraram profundamente problemáticas. O tratado obrigava a Alemanha a aceitar a culpa pela guerra, o que foi humilhante para muitos alemães, e impunha-lhe pesadas reparações financeiras, que resultaram em uma crise econômica no país. A perda de territórios, como as províncias da Alsácia-Lorena, que foram devolvidas à França, e a redução do seu exército também geraram frustração e um sentimento de injustiça. Essa sensação de injustiça e de humilhação se tornaria um terreno fértil para o surgimento de ideologias extremistas, como o nazismo, que levariam ao Segundo Grande Conflito Mundial. Além disso, o tratado redesenhou o mapa da Europa e do Oriente Médio. Novos países surgiram, como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, a partir do desmembramento do Império Austro-Húngaro, e a Polônia foi recriada após mais de um século de divisão entre potências vizinhas. No entanto, essas novas fronteiras não resolveram os problemas étnicos e nacionais, e muitas dessas nações acabaram sendo instáveis, com tensões internas que resultaram em mais conflitos no futuro. A criação da Liga das Nações, uma organização destinada a promover a paz e evitar novas guerras, também falhou em evitar os problemas. Embora tenha sido um passo importante para o multilateralismo, a Liga foi ineficaz na resolução de disputas e na contenção das ambições expansionistas de países como a Alemanha e o Japão, em parte porque os Estados Unidos não aderiram à Liga, e a Alemanha não foi incluída inicialmente. No Oriente Médio, o Tratado de Versalhes e outras negociações internacionais levaram ao desmembramento do Império Otomano, que controlava grande parte da região. A formação de novos países, como a Turquia, e a divisão de territórios entre as potências vitoriosas, como França e Reino Unido, criaram um cenário de instabilidade que perdura até hoje. Os britânicos, por exemplo, assumiram o mandato sobre a Palestina, o que mais tarde se tornaria um dos focos de grandes conflitos no século XX.
A Primeira Guerra Mundial também teve um impacto profundo nas economias das nações envolvidas. Durante o conflito, as economias foram voltadas para o esforço de guerra, com a produção de armas e suprimentos militares, o que causou grandes mudanças nas indústrias. No pós-guerra, muitos países enfrentaram recessões econômicas severas. A Alemanha, em particular, enfrentou uma inflação galopante devido às reparações impostas pelo Tratado de Versalhes. A hiperinflação atingiu níveis extremos, e o valor da moeda alemã desabou, tornando a vida extremamente difícil para os cidadãos. A crise econômica alemã foi uma das razões que contribuíram para o descontentamento social e político, criando as condições para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Outro aspecto importante das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a mudança social. As mulheres desempenharam um papel vital durante a guerra, assumindo funções em fábricas, hospitais e até no campo de batalha, em algumas situações. Com os homens indo para o fronte, as mulheres ocuparam os espaços que antes eram dominados por eles. Esse papel crescente das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade levou à conquista de direitos, como o direito ao voto em vários países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos. No entanto, essa transformação não foi uniforme. Em muitos lugares, depois do fim da guerra, houve uma pressão para que as mulheres retornassem aos seus papéis tradicionais, mas o impacto de sua participação na guerra deixou um legado duradouro na luta pelos direitos das mulheres. A Primeira Guerra Mundial também acelerou mudanças nas tecnologias militares e na maneira como as guerras seriam travadas. A introdução de novas armas, como os aviões de combate, os tanques e as armas químicas, mudou a natureza do campo de batalha. As trincheiras, que marcaram a guerra no fronte ocidental, tornaram-se um símbolo da brutalidade e da estagnação do conflito. A guerra de trincheiras foi caracterizada por um impasse, onde nenhum dos lados conseguia obter vitórias significativas, mas as perdas humanas eram massivas. Isso levou ao desenvolvimento de novas táticas de guerra e ao uso de tecnologias que, mais tarde, seriam fundamentais em conflitos subsequentes. Além disso, o impacto psicológico da guerra não deve ser subestimado. Muitos soldados que voltaram para casa após o conflito sofreram de distúrbios psicológicos, conhecidos na época como a shell shock ou trauma de guerra, o que hoje entendemos como transtorno de estresse pós-traumático. A violência e a destruição causadas pela guerra deixaram cicatrizes profundas não apenas nas pessoas diretamente envolvidas, mas em toda a sociedade. A guerra também teve efeitos culturais significativos, influenciando a literatura, a arte e o pensamento filosófico. O desespero e a destruição causados pelo conflito geraram movimentos como o dadaísmo e o surrealismo, que refletiam o caos e o absurdo do mundo pós-guerra. Em termos de relações internacionais, a Primeira Guerra Mundial teve um impacto duradouro. A criação da Liga das Nações foi um esforço para evitar novas guerras, mas sua falta de eficácia foi evidente. A ausência dos Estados Unidos na organização e a incapacidade de intervir em conflitos menores, como a agressão da Itália à Etiópia e a expansão da Alemanha sob o regime nazista, enfraqueceram a Liga. Essas falhas contribuíram para o cenário que levou à Segunda Guerra Mundial, que começou apenas 2 décadas após o fim da Primeira Guerra. A guerra também teve um impacto importante nas relações entre as potências coloniais e suas colônias. Durante o conflito, as potências europeias recrutaram soldados e exploraram recursos das suas colônias, o que aumentou as tensões entre as colônias e as potências coloniais. Após a guerra, muitos movimentos de independência começaram a ganhar força, à medida que as colônias exigiam maior autonomia. A Primeira Guerra Mundial, portanto, também foi um prelúdio para a descolonização que se aceleraria ao longo do século XX. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial não foi apenas um evento devastador no campo militar, mas também teve profundas consequências políticas, sociais e econômicas em todo o mundo. A guerra levou ao colapso de impérios,
a redefinição de fronteiras e a ascensão de novas potências, mas também plantou as sementes para futuros conflitos. A lição mais importante que podemos aprender com a Primeira Guerra Mundial é a importância da diplomacia, da cooperação internacional e da prevenção de conflitos, para evitar os horrores de uma guerra em grande escala. Agora, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre outros eventos históricos que mudaram o curso do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a manter o canal ativo e a trazer mais vídeos como este. A sua contribuição é fundamental para o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando mais momentos importantes da história.